Gostou da caneca de gatinho? Duvido que você tenha uma dessa. Bom, esses dias eu fiz uma pesquisa lá nos stories do meu Instagram perguntando qual é o seu setor favorito. E acontece que a grande maioria das pessoas respondeu ou setor de energia ou setor financeiro. Por isso eu pensei e decidi fazer um vídeo sobre cada um desses setores, falando aí a minha opinião e o que eu acho sobre as principais empresas de cada um deles. E eu preferi começar pelo setor de bancos, para aproveitar um relatório que eu tenho aqui, que eu vou deixar disponível para vocês gratuitamente na descrição da Levante, que é uma das casas de análise mais respeitadas do Brasil. Então, se você quiser baixar esse relatório, é só você clicar no primeiro link da descrição que está aí embaixo do vídeo. E uma coisa, qual é o seu setor favorito? Porque eu não sei se você respondeu ou não a enquete lá no Instagram, então eu queria te perguntar aqui também. Manda aqui nos comentários para eu saber qual setor da Bolsa de Valores você mais gosta. Mas vamos lá, né? Hoje eu vou dar uma visão macro da situação dos bancos e depois vou falar um pouco mais em detalhes sobre cada um deles, para dar aí um pouco a minha opinião. E nesse relatório da Levante que está aí embaixo para você baixar, eles colocaram duas ações do setor financeiro com recomendação de compra, inclusive lá tem também até qual preço que faz sentido você entrar, que eles ainda continuam considerando uma boa oportunidade, né? Porque você já sabe, né? O preço importa sim quando você vai fazer a compra de uma ação, a compra de um ativo, porque o seu preço vai definir a sua assimetria, né? O seu potencial de ganho e a sua margem de segurança, principalmente quando a gente está falando do investimento em ações. E vamos lá, né? O que está acontecendo com os bancos? Acontece que eles estão enfrentando alguns desafios nesse momento que estão causando um impacto bem grande nas suas operações. A gente tem, por exemplo, a pandemia, que por mais que eles tenham sofrido menos do que a média das empresas, eles sofreram, e isso fica mais claro ao longo do vídeo quando eu for te explicando em mais detalhes sobre cada um desses desafios. E vamos lá, os lucros caíram pela metade praticamente de todos esses bancos quando comparado com o mesmo período do ano passado. Tem também a questão do aumento da concorrência por conta da digitalização dos bancos. Então, um setor que no Brasil sempre foi muito concentrado, com poucas instituições dominando aí toda a fatia do mercado de crédito e também os serviços financeiros, finalmente começa aí a vivenciar transformações no seu modelo de negócios, no seu funcionamento, né, na dinâmica do setor como um todo. E isso, aliado ao avanço da tecnologia, tem contribuído para diminuir as barreiras de entrada do setor. E aí, quando você pega um setor que tem uma rentabilidade muito alta e barreiras de entrada muito baixas, você acaba atraindo novos concorrentes que começam aí a pipocar à torta direito. Um ponto interessante sobre isso são as agências físicas, né? No Brasil, ela sempre foi um sinônimo aí de uma alta capilaridade dos bancos, porque conseguem alcançar praticamente qualquer canto do nosso Brasil. Só que aí, com o mundo migrando cada vez mais para o digital e menos para o físico, né, para o offline, isso aí foi se tornando cada vez mais um passivo e não um ativo, porque a rentabilidade desse modelo de agências foi cada vez mais sendo comprimida, né, diminuindo. A gente também tem um alto risco regulatório e político aqui no Brasil, e um dos pontos que eu preciso falar aqui sobre isso é que o Banco Central, ele quer sim, ele está nessa pegada, né, de aumentar cada vez mais a concorrência do setor financeiro, mas isso aí a gente já falou sobre o desafio da concorrência. Agora, outra coisa que está pegando com os bancos é que voltou à tona lá no Congresso duas coisas que têm um grande impacto no resultado dessas companhias. A primeira delas é o aumento da CSLL, que é a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, que é um dos impostos que as empresas aqui no Brasil precisam pagar para o nosso governo, e a fixação de um teto na taxa de juros em algumas linhas de crédito para a pessoa física. Eu sei que isso para nós, como clientes dos bancos, é uma coisa boa. Agora, para nós, como acionistas dos mesmos bancos, aí já é uma coisa ruim, porque acaba diminuindo a receita dessas empresas. Além disso, como a gente está passando por uma situação muito complicada do ponto de vista econômico e social, começam a surgir algumas propostas populistas lá no Congresso, como por exemplo limitar os juros do cartão de crédito e do cheque especial até o final dessa situação de calamidade pública. Isso acontece como uma tentativa dos políticos de tentar colocar os bancos como os grandes vilões de toda essa crise, de toda essa dificuldade que muitas pessoas estão passando.
Já na CSLL chegaram a propor aumentar para 50% no caso dos bancos, e isso fora o IRPJ, que é mais um imposto que as empresas precisam pagar aqui no Brasil. Então mais da metade do lucro ia embora aí somente como um imposto. E essa pelo menos não foi aprovada porque o setor financeiro conseguiu fazer uma baita pressão lá em Brasília. E outra coisa que está pesando contra os bancos é a preocupação com a inadimplência. Como eles são extremamente dominantes quando o assunto é fornecer crédito para a população, os investidores estão receosos que com o aumento dos índices de inadimplência, uma vez que grande parte da população acabou tendo sua renda diminuída ou até mesmo extinta nesse período de quarentena, tem muitos investidores aí preocupados que isso vai afetar bastante o resultado dos bancos. Mas, na minha opinião, e olhando os resultados que saíram até agora, me parece que isso aí está sendo um pouco exagerado pelas pessoas. Como muita gente conseguiu renegociar suas dívidas, se a gente pegar as métricas de atraso de empréstimos, elas subiram um pouco no fechamento de março, no primeiro trimestre, quando foi o ápice da crise, mas agora no segundo trimestre, no fechamento de junho, já voltaram a cair, já voltaram a se normalizar. Outro ponto que acabou deixando muita gente preocupada foram os aumentos gigantescos de PDD que os bancos fizeram. E para quem não sabe, PDD é a provisão de devedores duvidosos. É basicamente um dinheiro que o banco pega e deixa guardado para cobrir os prejuízos que ele acredita que pode ter aí com a sua base de clientes, com a sua carteira de crédito. Inclusive, esse aumento nas PDDs foi um dos motivos que fez o lucro dos bancos cair tanto, porque se a inadimplência ela for menor do que o esperado, essa PDD ela vai voltar para o resultado do banco como lucro líquido, na veia, direto. Então pode ser que nos próximos trimestres o lucro venha maior do que o esperado por conta dessa possível reversão das PDDs. E aqui vale ressaltar, tá, que ao aumentar a PDD e diminuir os lucros, os bancos acabam pagando menos impostos. E também diminui aquela ideia de vilão da crise, de quem está se aproveitando nessa situação das pessoas que estão aí vulneráveis. E agora eu queria te dizer por que o momento atual pode ser bem propício para o investimento no setor financeiro. Os 4 grandes bancos estão bem atrás do Ibovespa no ano, né, se a gente olhar a rentabilidade das ações, porque o mercado está com medo de todos esses motivos que eu listei e acreditando que a rentabilidade dessas empresas do setor financeiro, né, dos grandes bancos, vai cair bastante. Então, se a gente coloca num gráfico aqui, ó, comparando Ibovespa com o desempenho dos grandes bancos, a gente coloca aqui Itaú, ó, Ibovespa cai 13, Itaú cai 33. Vamos lá, Banco do Brasil, caindo também 36, Bradesco, BDC 4, vamos lá, ó, caindo 36 também, Sambi 11, Santander, caindo também 42, olha a diferença do Ibovespa para os grandes bancos. Em contrapartida, quando a gente olha alguns bancos que tem uma pegada um pouco mais diferente, como o BTG Pactual, por exemplo, olha, está subindo 7% no ano. E o Banco Inter, que é um banco aí digital, está subindo 27%. Então, olha essa diferença que a gente está enxergando entre o desempenho do Ibovespa, dos grandes bancos e desses bancos aí mais diferentes, né? A gente vê que eles conseguem ter um desempenho muito melhor do que os bancões e também do que o próprio Ibovespa no ano de 2020. Outro ponto importante para a gente falar é sobre o Pix e como essa nova modalidade de transferência vai ser mais rápida e de graça. É esperado que isso seja mais uma receita que os bancos vão perder com as TEDs e as DOCs. Porém, é um negócio que ainda não está em funcionamento, então nesse caso eu acredito que seja sensato da nossa parte esperar para ver no que vai dar. Agora, uma coisa que você tem que ter bem claro na sua cabeça é que por mais que a situação tenha piorado para os bancos, eles não estão dando prejuízo, eles estão lucrando menos, mas ainda é dinheiro pra caramba. Dá uma olhada, ó. O Itaú teve uma queda de quase 50% no seu lucro em comparação ao mesmo período do ano passado, mas ainda assim lucrou mais de 4 bilhões de reais no trimestre. Teve uma queda de ROI no primeiro trimestre de 2020, mas já voltou a subir agora no segundo. Quanto à concorrência, olha aqui, ó, número de clientes digitais no Itaú subindo 17% em 2020 até agora. Olha o Banco do Brasil, lucrando 3,3 bilhões, que significa uma queda de 25% em relação ao segundo trimestre de 2019. Olha a carteira de agronegócio deles, um segmento que o Banco do Brasil domina, crescendo em meio a essa crise. Olha a inadimplência caindo em junho, enquanto o índice de cobertura vem aumentando.
um crescimento de 200% no número de usuários do aplicativo. Tá no digital também e tá forte, tá vindo bem forte o Banco do Brasil. Olha o Bradescão, quase 4 bi de lucro líquido, cresceu em relação ao primeiro trimestre de 2020. ROI do banco, mesmo depois da porrada, ainda está em 12%, que, diga-se de passagem, é um belo ROI. Tem as duas iniciativas mais de nicho aí, a corretora Ágora e o banco digital Next, os dois crescendo bem forte também. Mais de 18 milhões de usuários mobile, também está forte aí no digital. Por último, mas não menos importante, a gente tem o Santander lucrando também mais de 2 bi, com uma queda de mais de 40% em relação ao primeiro trimestre de 2020. Então tomou mais uma porrada agora e mesmo assim ainda lucra mais de 2 bilhões de reais. Então acho que já deu para perceber que a situação dos bancos está melhor do que a de muita gente, né? Do que a de muito setor. E é por isso que eu acho que esse é um bom momento para a gente prestar atenção nesse setor financeiro e encontrar as boas oportunidades, como por exemplo as duas recomendações de compra que tem aí no relatório da descrição. E em meio a tudo isso, o que é que eu estou fazendo com o meu dinheiro? Quem me acompanha há algum tempo já sabe que eu tenho uma posição em Itaú na minha carteira e um pouquinho também em Itaúsa. O que eu pretendo fazer agora nas próximas semanas, muito provavelmente, é uma posição em Banco do Brasil. Mas caso eu realmente faça isso, pode ficar tranquilo que vai ter vídeo explicando exatamente qual é o meu racional para fazer esse investimento aqui no canal, para compartilhar com você. E se você gostou desse vídeo, achou que ele te ajudou a entender melhor o que está acontecendo aí com os bancões, compartilhe ele com alguém que também investe em ações, aquele amigo que estava aí meio receoso, estava falando que os bancos vão quebrar, que o Nubank, o Banco Inter, esses bancos digitais vão tudo dominar. Compartilha com ele para ele ver que os bancões ainda estão ganhando bastante dinheiro, ainda tem muita sola de sapato para queimar. E não esquece de deixar aquele like aqui para ajudar o canal e se inscrever se você ainda não for inscrito. Um grande abraço e eu te vejo no próximo vídeo.